Ao vivo com o Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, Otávio. Bom dia a todos os nossos amigos do Terra Viva. E a abertura é pura e simplesmente essa. A guerra chegou, embora não acreditássemos que fosse chegar e que os diálogos e discussões poderiam ser ponderados e corrigir algumas coisas que estavam aí fora do prumo. Não deu, não deu. Infelizmente, a gente está com imagens e notícias de guerra novamente na tela. Eu nasci em 1956, 9 anos depois do fim da Primeira Guerra Mundial, mas eu conheço bem a história da Primeira Guerra Mundial, que começa exatamente desse jeito, com Hitler invadindo a Polônia, né? E aí começa a confusão toda. Lembra que nós comentamos aí durante a semana que a dúvida era: a Rússia quer proteger só aquelas duas províncias que estão agora independentes na sua fronteira ou quer avançar mais ainda? E a gente já traçou um mapa ali pelo sul e pelo norte da Ucrânia. Batata que a confusão está instalada. Caíram bombas em Kiev, capital. Bielorrússia está ali 30 milhas distante de Kiev. Caíram bombas no porto de Odessa, que é lá no extremo dessa faixa que seria pró-Rússia, no sul, e que está ao lado da Crimeia, que é um dos pontos de discussão e dessa confusão toda aí. Enfim, eu vi depois, ainda quando estudante, depois, no início da minha profissão, uma parte da Guerra do Vietnã e depois o final da Guerra do Vietnã. Tivemos outros conflitos armados aí, como Guerra do Golfo, também invasão do Kuwait, a gente sabe no que deu tudo isso, né? E foram violações que foram protegidas pelos Estados Unidos e também pela OTAN. Tivemos aí conflitos no norte da África, mas a situação de hoje é completamente diferente de tudo. Inclusive, eu estou me alongando um pouquinho aqui, mas depois eu jogo a peteca para você. É que eu tô meio embasbacado aqui desde de manhã cedo e acompanhando os fatos e relembrando a história. Inclusive, né, o Itamaraty ainda não se pronunciou oficialmente, porque agora tem a guerra. Nós analisamos aquela nota de ontem que era de apaziguamento em relação às críticas ao presidente Bolsonaro. Mas oficialmente não. O presidente Bolsonaro recebeu alguns adeptos e fãs hoje, numa conversa, ignorou, não falou sobre a guerra, mas o general Mourão disse e se manifestou, eu ouvi há pouco no rádio. O general Mourão disse que é preciso uma ação efetiva e não só de conversa e de apaziguamento e de sanção econômica, porque é a pior situação já vivida pelo mundo depois da Segunda Guerra Mundial, né? Então, são duas potências aí que têm armas nucleares. A Rússia tem todo um potencial e um poder para passar por cima da Polônia, mas a verdade é que as tropas da OTAN e do Ocidente não querem que isso aconteça. E aí vem a tragédia. A tragédia de vidas perdidas é a primeira delas, né? A tragédia da correria, das pessoas fugindo, e a fronteira com a Polônia ali muito provavelmente já vai ficar sobrecarregada com refugiados e outros países da Europa também. Como atender essas pessoas? E aí vem a tragédia econômica, que a gente já comentou bastante sobre esse potencial econômico da Ucrânia na produção de alimentos, na produção do potássio que vai no NPK, para o adubo básico. Enfim, a zona de conflito está instalada, a bagunça está instalada e o reflexo disso está em todos os mercados financeiros no dia de hoje. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, Otávio. Bom dia novamente aos nossos amigos do Terra Viva. Olha, não só no mercado financeiro, também é uma confusão global, bolsas de valores caindo, despencando no mundo inteiro, mas só que as bolsas de commodities no sentido oposto, ou seja, disparando nos mercados internacionais com uma forma nunca vista. Vamos só citar aqui os principais impactos. Trigo subindo quase 6%, mais de 50 pontos na Bolsa de Chicago, à medida que essa região, como a gente já tem comentado aqui, é extremamente importante nas exportações globais de trigo. 1/3 do trigo que vai para o mercado internacional sai dali, Rússia, Ucrânia e Cazaquistão, tudo pela região do Mar Negro. Então, o trigo é a primeira aqui a ser impactado por essa situação. Então, a alta forte chegou a interromper as negociações na Bolsa de Chicago para parar as negociações, porque bateu lá no limite de alta e aí se aciona o chamado circuit breaker, né? E acaba suspendendo, então, as negociações. O milho foi atrás, tem que lembrar que essa região também é importante exportadora de milho, a Ucrânia particularmente. O milho saltou mais de 5%, 5,1% no início da manhã de hoje, refletindo a situação.
A soja acompanhou, subiu mais de 3,5%. Os preços estão mais ou menos nesse momento parecidos com esse, a gente vai ver daqui a pouquinho. Isso aqui foi o primeiro impacto pela manhã. E por quê? A soja já está com um monte de problemas por conta da quebra da safra aqui no Brasil e na América do Sul. E agora se junta a essa situação lá na Ucrânia. E é bom lembrar que a Ucrânia produz 60% do óleo de girassol do mundo, exporta 70% das exportações globais. Então, o óleo de girassol, com essa interrupção possível lá dos embarques da Ucrânia, em função desse conflito, isso vai impactar nos demais óleos vegetais. Por conta disso, o óleo de soja, por exemplo, na manhã de hoje estava subindo quase 6% na Bolsa de Chicago. E é claro que tudo isso tem impacto e vai ter impacto aqui no Brasil também, e aí com as consequências decorrentes de tudo isso que a gente vai ver a seguir. Então, esses são os primeiros impactos, Davi. Ouro disparando 2,5%, e o petróleo, você já mencionou, subiu e segue acima dos $100 o barril, $101, subindo quase 8% no mercado internacional, petróleo tipo Brent, que é referência para o nosso aqui. Como você bem mencionou, o que vinha sendo discutido no Congresso, poderia ser voltado entre ontem e hoje, sobre a PEC dos combustíveis, foi adiado, que não tem o que votar agora com a situação desse jeito. Ou seja, qualquer medida para tentar reduzir o preço do petróleo nesse momento aqui no mercado interno vai ser impactado por um aumento lá fora e volta tudo outra vez. Bom, sobre impactos aqui para o Brasil também, eu mencionei aqui o que está mexendo nos mercados hoje. Bom, mercado interno aqui, o dólar voltou a disparar, estava caindo, a gente tinha expectativa que hoje caísse abaixo dos R$ 5. Ao contrário, está subindo 2%, está disparando, na verdade, 2,1% nesse momento, a R$ 5,11. Então, voltou tudo para trás. Bovespa, acompanhando as bolsas internacionais de valores, também despencando, 2 pontos percentuais nesse momento. O índice Bovespa aqui na B3. Impactos para o Brasil. Bom, a maior preocupação que a gente já discutiu aqui, Tavi, é a questão dos fertilizantes, né? A maior parte do que o Brasil importa em termos de matéria-prima de fertilizantes, a gente sabe que o Brasil é extremamente dependente disso, vem dali. Ou é da Rússia, ou é de Belarus, ou da própria Ucrânia, são grandes exportadores de potássio, de nitrato de amônio, ou seja, vários tipos de ingredientes para a produção de fertilizantes, e isso tudo agora pode ser impactado muito diretamente, inclusive com o fechamento de portos, em função do conflito e das sanções também que devem ser impostas aqui pelos países do Ocidente. Então, o Brasil vai sofrer bastante com a questão dos fertilizantes. O preço já está lá nas alturas e agora, para completar, pode faltar fertilizantes para o plantio da próxima safra. E isso é um fator inflacionário também. O petróleo disparando, você tem impacto aqui nos combustíveis derivados, isso é um fator inflacionário. Tem a questão do trigo. O trigo, o Brasil não é dependente de importações dali. É uma região importante em termos de exportações, 1/3 das exportações globais, mas o Brasil tem a Argentina aqui do lado, você não depende de compras de trigo lá. Só que o preço é o preço de mercado internacional, então o trigo argentino também vai lá para as alturas e o Brasil vai ter um impacto inflacionário também nas importações de trigo a esse tipo de preço. Enfim, tudo isso é inflacionário também, sem contar todas as questões de segurança, de próprio fornecimento, né, de alguns tipos de produtos, como é o caso dos fertilizantes. Então está feita a confusão também e o Brasil vai sofrer bastante com isso. Com certeza. Se alguém tinha alguma dúvida, agora não existe mais nenhuma dúvida. O bicho pegou para valer feio e o ano nem terminou, o mês de fevereiro ainda, e já estávamos com todos aqueles outros problemas e agora com essa embasbacada e freada geral por conta desse conflito armado. E eu vou ter que dizer para um amigo que eu errei. No último sábado, estava lá naquele restaurante perto de casa, que às vezes a gente vai, e um dos meninos que trabalha lá perguntou assim para mim, falou, Tavinho, vai ter guerra? Eu falei, olha, a gente está aí na iminência de uma guerra. Agora, eu acho que não, porque não é bom para ninguém ter uma guerra. Errei feio. Ainda falei para ele, depende de quem vai dar o primeiro tiro. Sempre tem um doido para dar o primeiro tiro. Então, eu errei feio, porque o primeiro tiro foi dado para o Putin, e a ele sim a guerra interessa. Ele quer a guerra, inclusive para sobrepor um certo domínio e uma hegemonia que a União Soviética passou a ter, né, depois da Segunda Guerra Mundial, né, e perdeu isso nos últimos tempos para o Ocidente. Então, eu temo uma outra coisa. O que pode ser o próximo? Né? Porque a China também tem muitas intenções bélicas, inclusive para a retomada de alguns territórios seus, um deles
Taiwan. Então, eu não quero prever isso, mas eu acho que o Putin abriu um precedente, assim como Adolf Hitler abriu precedentes para Mussolini, para o imperador Hirohito, para que todos eles se embasbacassem e se emocionassem com aquelas conquistas que eles achavam que eram suas por direito, e não importava fazer a guerra, custasse milhões de vidas que custasse. Então, Hitler abriu a porta, Putin abriu a porta. Eu não sei quem vai seguir o estouro da boiada. Esse é o meu medo, Silmar. Existe muita similaridade, muita gente vem lembrando isso aí, com o início da Segunda Guerra Mundial. Aquela ideia inicial do Hitler de invadir uma parte da Tchecoslováquia, então Tchecoslováquia, porque tinha uma população de origem alemã, de etnia alemã naquela região, e isso acabou sendo, depois de muitas conversações aí com os líderes ocidentais aqui, ingleses, franceses, etc., acabaram permitindo essa proteção, um protetorado, digamos assim, era o termo utilizado, para essas populações de origem alemã ali na região oeste da antiga Tchecoslováquia. Só que o Hitler, aproveitando a fraqueza dos líderes aqui ocidentais, acabou invadindo a Tchecoslováquia inteira. Isso foi o primeiro passo. E aí o pessoal relaxou, tudo bem, fica por isso. Está muito parecido com esse negócio da Ucrânia, com o leste da Ucrânia, de repente os russos aproveitam e invadem a Ucrânia inteira. E o segundo passo, o Hitler um pouco mais audaz aqui, acabou invadindo a Polônia um ano depois, e aí sim não teve jeito. Aí começou a Segunda Guerra Mundial para valer. Na sequência disso, um ano depois, o Japão aproveita as fragilidades aqui das tropas ocidentais aqui voltadas para a guerra na Europa e bombardeia Pearl Harbor lá, que é uma ilha pertencente aos Estados Unidos, e aí começa o outro fronte da guerra. Tem essa similaridade que você mencionou, é a China de olho em Taiwan, né? De repente aproveita a oportunidade, essa confusão do lado de cá, aproveita essa fragilidade do Ocidente, que está bem patente aqui, um presidente fraco nos Estados Unidos, a Europa dividida em relação aos aspectos econômicos com os aspectos geopolíticos, de repente lá a China invade Taiwan e aí você tem aí uma guerra em duas frentes muito parecida com a Segunda Guerra Mundial. Tem muita gente fazendo esse paralelo e olha, não é de duvidar mais nada depois disso. Isso não. E aquela região ali, entre o leste europeu, né, e a Ásia Oriental aqui, né, aquela região acaba se mostrando mais uma vez o barril de pólvora do mundo, né? Nós falamos aqui da questão histórica da Segunda Guerra Mundial, mas vamos lembrar que teve a Primeira Guerra Mundial e começou ali também com o assassinato, se eu não me engano, de um príncipe do Império Austro-Húngaro. Acho que foi alguma coisa assim. E começou ali também, e daí virou a Primeira Guerra Mundial. Tá tudo ali, ó. Ali é o barril de pólvora do mundo. Ali foi no sul da Europa, na região do eslava, ali, da atual Iugoslávia, né? Exatamente. Mais ao sul. Bom. Mas, enfim, a similaridade maior realmente é com a Segunda Guerra, né? Muito parecido, assim, essa fase inicial. Enfim, está feita a confusão, os impactos estão aí aparecendo nos mercados, e tudo isso leva a uma consequência praticamente inevitável. Muita inflação pela frente está vindo. Ok. Vamos aguardar os próximos fatos. Eu não achei que teria cenas de guerra e narraria cenas de guerra e problemas econômicos e problemas de vidas humanas e conflitos e tal, ainda na minha carreira jornalística, que já é longa. Eu achei que o mundo tinha criado juízo, mas parece que não criou, não. O mundo continua igualzinho quando gregos e romanos combatiam, egípcios e romanos. A sede pelo poder é sempre muito grande e todos, mesmo os colonizadores europeus, espanhóis, portugueses, ingleses, quando saíram para conquistar o mundo, também participaram de invasões, guerras e matanças. Então, essa cobiça e esse instinto nato de guerra e morte que tem o ser humano me parece uma coisa muito ridícula e muito nojenta, eu vou dizer. Porque os animais não fazem guerras entre eles. Eles fazem domínio de território. Um leão tem o seu território com as suas fêmeas. O outro leão não vai botar a boca lá de jeito nenhum, porque sabe que ali é dele. Cachorros marcam com xixi o seu caminho. Gatos caçam passarinhos, mas é para a sobrevivência. O ser humano não. Ele mata por prazer. Ele mata por diletantismo e mata por diletantismo desde que a humanidade
começou a se estabelecer, desde que os bárbaros primeiros e depois o Homo sapiens ficou em pé. E aí o Homo sapiens continua guerreando até hoje. Filosofei demais aqui, mas é realmente o que eu penso. É ridículo. Eu não pensei que a gente fosse passar por uma situação dessa. E nós, aqui no Brasil, vamos sofrer muito com isso. Que nós já temos N problemas que nós temos relatados aqui, que são indiferentes a esse conflito e a essa confusão, mas tudo isso que vai acontecer lá e já está acontecendo vai bater ainda mais no prego ou nos pregos que estão cutucando o nosso sapato porque a sola foi mal pregada. Então, os pregos que estão espetando o nosso pé e machucando vão machucar ainda mais a partir de hoje. Infelizmente, ou como diria o americano, unfortunately. Vamos seguir em frente e acompanhar as notícias. Até amanhã.